Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à parte 94 da série de conceitos de programação. Hoje será a quarta parte do exercício 14, controle de peso. Então, vamos começar! Bom pessoal, vamos continuar aqui o nosso exercício 14, controle de peso. No vídeo passado, eu fiz toda a parte com relação a atribuir os valores nos vetores, pegar as variáveis que terão um valor de constante, atribuir os valores a estas variáveis e tratei toda a parte com relação à data, que foi o repita até data underline válida. Só que antes de continuar esta parte de informe à altura, eu vi que dá para fazer algumas melhorias aqui. Eu vou, primeiramente, voltar nesta parte de variáveis. Nesta parte aqui de real, eu fiz umas pesquisas e vi que tem um percentual máximo de gordura que o ser humano pode atingir. E vai afetar no final, na hora que eu for mostrar para o usuário, eu ter uma indentação mais adequada, eu não precisar fazer uma indentação contando com 3 casas decimais. E, evitando um possível erro, eu já vou acrescentar esta parte do percentual de gordura. Com relação a estas alterações que eu estou fazendo, no dia a dia de desenvolvimento, é natural ter sempre estas atualizações e estas melhorias. Esta parte de formar tudo pronto, sem nunca ter alteração, é impossível. Sempre vai ter alguma mudança de requisito ou alguma coisa para melhorar. Como eu vi esta parte antes de gerar um erro e para deixar o programa mais completo possível, eu vou colocar esta parte do percentual máximo de gordura. Então, nesta parte aqui, após o real, eu tinha colocado a altura máxima, peso total máximo, eu vou aqui colocar como percentual, underline, máximo, underline, gordura, do tipo real. Vou pegar esta variável aqui, dar um Ctrl C, e para aquela parte que eu tinha deixado de variáveis que terão um valor de constante, aqui abaixo do peso, underline, total, underline, máximo, vou dar um Ctrl V e vou colocar para atribuir o valor de 80. Pela biologia e pelo fato histórico, não passou mais de um pouquinho mais de 70%. E o ser humano não passaria muito mais do que isto, segundo a biologia. Seria perigoso, a pessoa não conseguiria sobreviver. Mas, da mesma forma que fica relativo o peso e o percentual, é difícil dar 100% de certeza que a pessoa possa ter um valor bem específico de percentual máximo de gordura. É que esta parte da massa magra, além de envolver a parte dos músculos, também é envolvido parte óssea e outras partes do corpo. Então, sempre vai ter um percentual de massa magra. E, por causa disto, tem este limite de um pouquinho mais de 70%. Como não tem certeza absoluta, eu vou colocar 80% para ficar um limite um pouquinho mais tranquilo. Dificilmente alguém vai chegar nesta porcentagem, mas caso aconteça, sempre pode ocorrer uma alteração aqui. Esta foi a primeira parte que eu arrumei. Eu fiz esta melhoria para quando for na parte da indentação e da tratativa do percentual de gordura, eu ter este valor também dentro de uma variável. A outra melhoria que eu vou fazer é com relação ao mês de fevereiro. Eu coloquei que a variável mês underline fevereiro ia ser atribuída o dia maior ou igual a 30 e vet underline mês na posição 0 igual a 2, ou dia igual a 29 e vet underline mês na posição 0 igual a 2, e não ano bissexto. Aqui ficou redundante esta parte do vet underline mês na posição 0 igual a 2. Eu, ao invés de colocar desta forma aqui, eu vou jogar este vet underline mês na posição 0 igual a 2. Aqui no começo, vou dar um espaço, colocar um E, dar outro espaço, eu vou manter este parênteses da expressão, eu vou colocar que se o dia for maior ou igual a 30, ele já vai dar erro e fechar parênteses. Este e fechada de parênteses aqui eu vou tirar e vou deixar o ou abre parênteses, porque aqui é uma outra expressão, porque é como uma distributiva, que é o mês C de fevereiro e
o dia ser maior ou igual a 30, ou esta outra expressão aqui, que o dia for igual a 29 e o ano não ser bissexto. Então, vou deixar dia igual a 29 e não ano underline bissexto, porque aí, para esta expressão da verdadeira, os dois devem dar verdadeiro, mais o e daqui, e o mês de fevereiro, se os três deram verdadeiro, vai ser considerado verdadeiro o erro do mês underline fevereiro e vai cair nesta parte da data inválida. Se caso for o dia maior ou igual a 30, ele vai verificar o mês ser igual a fevereiro, vai ter que dar sempre verdade e também vai cair neste erro. Esta parte aqui vai ser ignorada, porque como está dentro de um ou, basta uma expressão ser verdadeira para que seja verdadeiro o resultado desta expressão completa. Então, aqui foi uma melhoria porque estava redundante esta parte aqui. Não fazia sentido colocar mês de fevereiro, dia maior ou igual a 30, e mês de fevereiro de novo, e dia igual a 29, ano não bissexto. Eu vou aproveitar que estou nesta parte aqui da data e vou fazer mais uma melhoria nesta parte aqui do ano. Com relação ao ano, eu tinha criado o ano underline atual. Eu tinha colocado que o VET underline ano na posição 0 tem que ser maior que o ano underline atual para entrar no enquanto. Aqui em cima, eu já tinha criado uma variável ano underline posterior. Esta variável eu vou usar depois no decorrer do código, mas eu vou usá-la aqui também, porque o propósito é o mesmo. Então, vou pegar esta variável após o leia VET underline ano na posição 0, vou dar um Ctrl V e vou colocar para que esta variável receba o VET underline ano na posição 0 ser maior que o ano underline atual. Aqui, ao invés de ficar a expressão, eu vou pegar o ano underline posterior e dar um Ctrl V. Enquanto o ano underline posterior for positivo, ele vai ficar entrando no enquanto. Só que, da mesma forma que aqui em cima eu tenho a variável dia underline selecionado, que eu atribuí na variável dia fora do enquanto, e depois que eu entrei no enquanto, comparei se dia era menor do que 1 ou maior do que 31. Entrei no enquanto, fiz de novo a solicitação ao usuário e coloquei a resposta do usuário na variável dia underline selecionado e tive que atribuir novamente a variável dia para quando ele voltasse ao enquanto a variável dia tivesse sido atualizada, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu pedi ao usuário a primeira vez o ano inicial, coloquei no VET underline ano na posição 0, criei a variável ano underline posterior, verificando se o ano informado pelo usuário era maior que o ano atual e eu verifiquei no enquanto se esta variável era verdadeira, fiz a tratativa. Após ler novamente o VET underline ano na posição 0, eu tenho que atualizar o valor da variável ano underline posterior. Senão, ele vai ficar no loop infinito, porque ano underline posterior estava como verdadeiro e eu nunca atualizei esta variável aqui dentro do enquanto. Por causa do escopo do enquanto, eu estava verificando uma variável que já tinha sido atribuído o valor anteriormente e ele não volta para verificar a variável aqui fora. Ele verifica se a variável foi atualizada dentro do enquanto. Então, tem que se atentar a estas regrinhas que tem. Outra melhoria que eu vou fazer com relação às medições. Quando eu for solicitar para que o usuário me informe o peso total e o percentual de gordura, eu só vou fazer isto se eu não tiver passado da data máxima. Por exemplo, estamos em 20 de 4 de 2026. Se eu colocasse que comecei a pesagem em fevereiro, começaria 20 de 2 de 2026, seria a primeira pesagem, ficaria nesta parte. 20 de março de 2026 ficaria nesta parte. 20 de abril de 2026 ficaria nesta parte aqui. Eu não solicitaria mais nenhuma vez para que o usuário me informe nem o peso, nem o percentual de gordura, porque não chegou em maio ainda. Esta parte aqui da tabela simplesmente não deve existir. A mesma coisa acontece com a tabela de controle de peso e massa magra, porque se eu estou pesando 3 meses que está
até a data atual ou antes, e se eu continuasse percorrendo o vetor, ele passaria da data atual, e aqui não tem o propósito de agenda, e sim um propósito de pesou e está controlando o peso. Eu não tenho que mostrar nada nesta parte aqui. Eu vou ter que usar uma estratégia para que, quando eu percorrer o para na hora de montar ambas as tabelas, ele não fique mostrando esta parte nem percorrendo para sem necessidade. Eu vou criar uma variável auxiliar nesta parte aqui que eu declarei das variáveis do tipo inteiro. Eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de QTD underline pesagem, que aí eu vou ter um controle de quantas pesagens eu vou realizar no decorrer do código. Eu vou pegar esta variável e aqui em cima, antes de atribuir os valores aos vetores, eu vou inicializar esta variável com 0. Aí, quando eu for utilizá-la, ela já está sendo inicializada aqui em cima, como eu sempre tenho colocado, inicializando as variáveis e depois eu as utilizo no decorrer do código. Agora sim, vamos continuar aquela parte que eu estava. Por enquanto, não tem mais nenhuma melhoria. Em todo caso, se aparecer alguma coisa, eu vou falando no decorrer dos vídeos. Depois de terminar esta parte do repita até data underline válida, eu vou começar a fazer esta parte aqui com relação à altura, que eu já vou começar a pegar os valores necessários que eu vou precisar ter para realizar os cálculos do IMC, do percentual de massa magra, do peso da massa magra. Começando pelo informe altura, eu vou colocar um escreva na frente, abre parênteses, abre aspas, deixo o informe altura, tiro este 1.8, fecho aspas, fecho parênteses, embaixo eu coloco leia, abre parênteses, a variável altura. Vou dar um Ctrl V aqui e fecha parênteses. Vou ter que tratar esta informação. Eu já tinha inicializado uma altura máxima e a altura mínima não pode ser menor ou igual a 0. Então, vou colocar enquanto, abre dois parênteses, a altura for menor ou igual a 0, fecha parênteses, ou a altura for maior que a altura underline máxima, fecha dois parênteses, faça, já vou colocar um fim enquanto, aqui dentro do enquanto eu vou dar um escreva L para pular linha, um escreva L, abre parênteses, abre aspas, coloco altura inválida, 3 exclamações, fecha aspas, fecha parênteses, vou pegar esta parte aqui de novo, dar um Ctrl C, um Ctrl V, escreva, informe novamente a altura e leia a altura. Esta parte da altura, a tratativa é só isto mesmo, se ela for menor ou igual a 0 ou maior que a altura underline máxima. Após tratar a altura, aqui fora do enquanto, antes dos tracinhos, eu aperto Enter, coloco um escreva L, nos tracinhos eu seleciono as barras, dou um espaço, coloco escreva L, abre parênteses, abre aspas, fecha parênteses. Esta parte aqui eu fiz várias vezes, então eu vou precisar do para. E aqui é que eu vou utilizar aquela variável QTD underline pesagem. Só que primeiro eu vou colocar um para i de 0 até 5, porque eu vou fazer 6 medições, então eu vou de 0 até 5, fica livre a quantidade que vocês quiserem colocar, não tem limitação. Aqui é só para mostrar todas as possíveis mensagens que o sistema pode dar com relação à perda ou ganho de massa magra e de gordura. Então, eu vou deixar de 0 até 5 e mostro as mensagens. Faça, após solicitar, informe o peso e informe o percentual de gordura. Antes da tabelinha da faixa do IMC, eu coloco um fim para. Antes de solicitar, informe o peso. Aqui eu vou precisar fazer uma tratativa com relação à data, porque eu posso ter uma situação de repente, colocar que é o mês 12 a pesagem e o outro mês será o mês 1 e mudar tanto o mês não ser um somador de 12 somar mais 1 e virar mês 13 que não existe, ele voltar de certa forma a contar a partir do mês 1 e
tem que alterar o ano, porque se eu medir em 12 de 2025, vou ter que mudar o 12 para 1 e o 2025 para 2026. Eu vou fazer esta tratativa antes de informar o peso. Esta parte da tratativa com relação à data, eu não preciso fazer quando o i for igual a zero, porque a primeira vez eu vou ter solicitado para o usuário e eu já fiz todas as tratativas das datas, eu não preciso me preocupar mais com a primeira posição. Então, eu vou pegar aqui no para i e vou condicionar que se o i for maior do que zero, então, e vou colocar um fim se. Que aqui sim, nesta situação, eu vou ter que alterar a data. Como que eu vou alterar a data? Eu vou colocar que se o vet underline mês na posição i menos 1 for igual a 12, fecha parênteses, então vou colocar senão e um fim se. Nesta parte aqui eu tenho que verificar o mês anterior, porque, por exemplo, na posição 0 eu coloquei que medir no dia 20 de 12 de 2025. Quando o i passar para a posição 1, eu tenho que verificar se na posição 0 do vet underline mês está o valor 12. Eu vou ver que está o valor 12, aí eu vou ter que pegar vet underline mês na posição i, que seria a posição 1, que é esta que eu vou alterar, e vou atribuí-la o valor 1, que eu já cheguei no máximo, ele vai ter que voltar para o mês 1. E eu estava no ano de 2025, eu vou ter que pegar o vet underline ano na posição i, que está na posição i mesmo, que ele vai receber o que está em vet underline ano na posição i menos 1, aí sim, eu estou pegando o vet underline ano na posição 1, que vai ser atribuído o que está em vet underline ano na posição 0, mais o 1. Estava em 2025, na posição 0, eu pego esse 2025, somo mais 1, vai para 2026. Este 2026 eu atribuo para o vet underline ano na posição 1. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a parte 5 da série de questões de conceitos de programação, abordando a primeira parte da história das linguagens de programação. Na outra semana será a quinta parte do exercício 14, controle de peso. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!